A partir de agora estamos gravando, né? Então, boa noite a todos, tá? Meu nome é Ernesto, eu sei que a gente não se conhece pessoalmente, né? Mas, enfim, agora, pelo menos, vocês já me viram, provavelmente, falar algumas coisas, né? Já ouviram minhas mensagens. Agora estou aqui ao vivo, em cores, para vocês, para todo o Brasil. E a gente pode, então, começar a estudar um pouco de lógica, né? Mas esse encontro, né, que eu marquei para hoje, né, é mais para a gente começar um pouco também a falar sobre a matéria, eu vou fazer isso, né, mas também para a gente ir se conhecendo enfim, e ajustando o modo como a gente vai trabalhar, tá? O ano passado, que foi o ano em que começou a pandemia, né, foi terrível, né, porque uh, foi foi no começo do ano, aí já depois de algum tempo as aulas presenciais foram suspensas, a gente não sabia muito bem o que fazer. Esse ano a gente está começando desde o início, né, online, de modo remoto, né? Eu espero que até o final do ano, ou talvez começo do ano que vem, não sei, em algum momento a gente consiga, né, se encontrar ao vivo, se encontrar presencialmente numa sala de aula, né? Mas até lá o que a gente vai ter que fazer vai ser transformar, né, essa necessidade em uma virtude e tentar fazer o nosso curso de modo online, tá? E assim, eu sempre falo isso nos vídeos, vocês já me ouviram falar, tá? Mas eu não sou um entusiasta do ensino remoto, EAD, online e assim por diante, tá? Eu gosto de estar na sala de aula, de olhar para a cara do aluno, de ver quem que não está prestando atenção e está no celular falando com a namorada, quem não entendeu aquilo que eu falei, que está falando que entendeu só porque não quer que eu pergunte para ele, e assim por diante. E essas coisas, obviamente, a gente não tem quando a gente está numa interação online, né? Mesmo que, felizmente, aqui hoje tem algumas câmeras abertas, eu consigo ver as caras de vocês, né? Mas, mesmo assim, não é a mesma coisa que está do lado, né? E a gente está no face a face, como diria o filósofo judeu Martin Buber, né? Essa interação que é tão humana e necessária, né? Vamos fazer do melhor jeito possível, né? Com as ferramentas que a gente tem. Zoom, vídeos, perguntas lá no Moodle e assim por diante, tá? O que eu quero fazer aqui hoje, conversar com vocês, tá? Primeiro, eu quero conhecer vocês. Eu gostaria que eu vou pedir depois para que cada um se apresente, fale, tá? Abra a câmera, nem que seja por 5 minutos e se apresente, tá? Eu sei que as pessoas têm conexões ruins, outros são tímidos, tá? Mas eu já vou dizer aquilo que eu já disse sobre timidez para vocês, tá? Vocês vão ser professores, ou pelo menos estão fazendo um curso para isso, em algum momento vão ter que entrar em uma sala e enfrentar 30 ou 40 pessoas, tá? E não são 30 ou 40 pessoas boazinhas, são 30 ou 40 adolescentes com hormônios à flor da pele, né? E então a gente tem que uma hora começar a falar, né? Eu já tive alunos que passaram uns 4 anos sem falar quase uma palavra e se deram bastante bem, né? Mas isso é sempre a exceção, né? Uma hora a gente tem que começar a interagir, a perder essa como é que chama? Essa barreira que muitas pessoas têm, tá? Tem gente para que é o contrário, que fala demais e a gente tem que dar uma pausa, né? Mas, em geral, o problema não é esse, né? Então, quando a gente está em sala de aula, a gente consegue identificar melhor isso, né? A gente consegue perceber um pouco melhor como é que cada aluno está se comportando, encarando a aula, levando a faculdade. Todas essas coisas, né, mais próximas a gente perde quando a gente está nessa interação que é basicamente com quadradinhos numa tela e assim por diante. Mesmo assim, vamos tentar ter encontros, pelo menos a cada 2 semanas, tá? Eu vou ver como é que é a participação de vocês, a paciência, o tempo que vocês conseguem ficar online, né? Uma coisa é a gente ir para a faculdade às 7 da noite, sabe que vai ficar lá e tem ônibus que sai às 11 e a gente tem uma noite inteira para se concentrar em outra coisa. Outra coisa muito diferente, embora alguns achem que é mais tranquilo, mais fácil, eu pessoalmente não acho, né? É você estar em casa e ter que conciliar o estar em casa com acompanhar uma aula. Porque quando você está em casa, você tem 1000 demandas que você não tem na universidade. Os filhos, ou não sei o quê, tem que jantar, tem que comprar o gás que acabou, enfim. Então, a gente não dá para a gente ter a mesma dinâmica, né, que a gente tem
numa aula presencial. Na aula presencial, vocês chegam lá 15 para 7, 10 para 7, às 7 horas a gente começa, vamos até 8h30, fazemos um intervalo, voltamos às 9, vamos até 10, 15, 10h30, né? Dá para fazer, a gente consegue fazer. Se eu começar a falar aqui para vocês e ficar 4 horas falando e até as 3h30 falando e às 10h30 eu desligar a câmera, não vai ter ninguém assistindo, ou se estiver assistindo vai estar só com o corpo e o espírito vai estar lá vendo o Bob Esponja em algum lugar misterioso, né? Enfim, então a gente vamos ter que lidar com isso, né? Aprender também a lidar com isso. Eu confesso que eu também sou tão inexperiente quanto qualquer um, quanto todos nós, né? A gente está com uma situação que é nova, né? Que vem de 1 ano e pouco para cá, mas vamos tentar, então, enfim, fazer alguma coisa boa com esse modelo, tá? Então, para começar a dizer coisas que vocês querem saber, né? Eu vou tentar manter esse modelinho de aulas remotas que eu posto e textos numa semana, na outra a gente faz um encontro como esse, no qual a gente conversa, no qual eu venho aqui para expor material, né? Apresentar, fazer aula expositiva, mas também, sobretudo, tirar dúvidas, né? E vocês vão ver que em um certo momento mais para frente a gente vai começar a fazer bastante exercício e também em um certo momento vamos ler alguns textos em sala de aula. E para isso eu prefiro que a gente faça sessões interativas como essa, né? Síncronas, como eles gostam de chamar. E a gente vai então fazer isso, tá ok? Tudo bem, gente? Então tá bom, vamos começar pelo começo, tá? Quem sou eu? Meu nome é Ernesto, tá? Eu estou no Unicentro desde 2007, 2008, vim para cá. Eu fiz filosofia muito tempo atrás, lá em São Paulo, mestrado, foi meu doutorado, e dei aula há muito tempo em várias universidades, e aí, em certo momento, eu resolvi prestar concurso, vim aqui para Guarapuava, primeiro concurso que prestei, entrei aqui, e estou aqui desde então, né? E isso, enfim... O que me interessa, o que eu trabalho, o que eu faço, tá? Se vocês, obviamente, já tiveram aula com professores diferentes, né? Que têm estilos diferentes e viram que há muitas coisas, há um universo muito grande dentro da filosofia, tá? Dentro desse universo da filosofia, eu trabalho uma série de coisas, uma série de temas que não são os mais... pop, digamos assim, os mais usuais, tá? A maior parte deles, praticamente, por exemplo, dentro do departamento da Unicentro, quase eu trabalho ele sozinho. É claro que alguns temas tangenciam com coisas que, por exemplo, o professor Evandro trabalha, quando trabalha História da Filosofia, com temas que outros professores trabalham, por exemplo, o professor Gilmar, professor da ciência, mas a minha área, que tem a ver mais justamente então, com lógica, que é isso que a gente vai estudar, mas também com filosofia da matemática, filosofia da ciência, aquilo que a gente chama de filosofia das ciências formais dentro da filosofia, é uma área um pouco mais, digamos assim, que não chama tanto a atenção dos alunos, né? Porque os alunos vêm fazer filosofia achando que nunca mais vão ver matemática na vida, né? Nunca mais vão ver números, conjuntos e coisas assim, né? E essas áreas nas quais a gente trabalha, lógica, filosofia da matemática, filosofia da ciência, filosofia da linguagem também, e assim por diante, são áreas que envolvem um certo tipo de tecnicalidade, um certo tipo de estudo que é diferente do que a gente tem em outras áreas, tá? Tanto que, basicamente, sou eu que dou esse curso de lógica na Unicentro desde que eu cheguei aqui, porque é um campo que, enfim, requer um certo foco, um certo interesse que não é sempre o de todo mundo, tá? Eu estou falando isso também, tá? Eu estou falando isso também porque lógica não costuma ser aquela disciplina que os alunos chegam na faculdade sonhando em fazer, né? Quando você vai fazer filosofia, você está cheio de expectativas, pensando em estudar, por exemplo, se Deus existe, qual é o sentido da minha vida, qual é a ação humana correta, o que eu devo fazer, e assim por diante, né? Filosofia da religião, ética, filosofia política, né? E as pessoas não chegam pensando, olha, vou ter que examinar a estrutura de um argumento para poder começar a fazer filosofia. E por que isso acontece? Justamente porque a lógica, né, se vocês viram as aulinhas que eu coloquei lá, né, a lógica, já dizia o Aristóteles, ela não é uma parte ou uma ciência propriamente dita, mas ela é, por assim dizer, um instrumento, né, um órgão ou um pressuposto que a gente precisa para fazer qualquer coisa. Então, se vocês querem discutir
se a democracia moderna, ocidental, laica é a melhor forma de governo, e vocês querem discutir se há um tipo particular de conhecimento que é relativo às mulheres e que, portanto, a epistemologia é essencialmente excludente na sua forma, que ela ganhou no cânone ocidental. Se vocês querem discutir o último filme do Richard Nolan, Richard, o cara lá que faz os filmes Viagens no Tempo, coisas assim. Bom, se vocês querem discutir todas essas coisas, né, que são, obviamente, muito mais interessantes do que discutir se um argumento é válido ou não, aquilo que vocês precisam antes disso é saber argumentar corretamente. Porque qualquer que seja a área na qual vocês vão desenvolver os seus estudos, quaisquer que sejam os problemas filosóficos, ou políticos, ou mundanos, ou existenciais, ou psiquiátricos que incomodem, angustiem vocês, vocês precisam seguir a lógica, tá? A gente precisa seguir as regras básicas da lógica, porque sem as regras básicas da lógica, o próprio discurso se torna impossível, o próprio discurso se torna improdutivo. A própria tentativa da gente falar a verdade, produzir conhecimento, se torna um girar em falso, né? Bom, por isso a lógica é essencial em qualquer curso de filosofia que vocês fizerem no mundo, tá? Seja na Unicentro, em Guarapuava, seja na USP, em São Paulo, seja em Oxford, seja na Bolívia ou na China, vocês vão ter um curso de lógica, provavelmente no primeiro ano, e provavelmente o conteúdo do curso de lógica vai ser muito parecido, porque, diferentemente das outras áreas da filosofia, claro que há problemas cabeludíssimos em lógica, tá? Mas, diferente de outras áreas em filosofia, nas quais há um desacordo sobre os próprios conceitos básicos, tá? Ou sobre os próprios tipos de abordagem, em lógica a lógica é uma das únicas áreas da filosofia na qual a gente pode dizer isso está certo, isso está errado, tá? Isso é verdadeiro, isso é falso, isso é assim, isso é assado, né? Então, em um certo sentido, eu também acho que a lógica é um pouco mais fácil do que outras áreas da filosofia, porque quando vocês perguntam alguma coisa em política, em estética, em filosofia da religião, a resposta muitas vezes vai ser, olha, depende, né? Tem que ver de onde a gente está partindo, né? Depende do que está levando em consideração. Em lógica, as coisas são mais preto no branco, são mais simples. Tem coisas que estão certas, tem coisas que estão erradas, tá? Então, vocês podem, por exemplo, pegar um livro de lógica e estudar lógica, aprender lógica de um jeito que não dá para, por exemplo, aprender história da filosofia antiga ou estética ou filosofia da linguagem ou filosofia da mente, né? Porque todas essas áreas, elas exigem uma espécie de guia, um professor que esteja com vocês dizendo, olha, isso aqui é importante, isso aqui não é importante, isso aqui interessa, isso aqui não interessa. E na lógica, não. Na lógica, a gente tem uma espécie de herança, de cânone, né? Quando eu falo em cânone, eu falo em um conjunto de obras, de regras que a gente aceita, tá? E que estão mais ou menos estabelecidas. É claro que no final do nosso curso, vocês vão começar a colocar em dúvida várias coisas que a gente aprendeu. Mas essa parte inicial, esse primeiro momento, ele é bastante tranquilo para a gente e para vocês, tá? Tudo bem, gente? Eu falo bastante, tá? Mas vocês podem, por favor, tá? Me interromper, me perguntar, falar, ó, professor, eu queria saber isso, eu entendi isso, falou tal palavra que eu não sei, tá? As pessoas acham que eu tenho cara de bravo. Eu não tenho, tá? Se eu tenho, é só cara, tá? Eu não, podem falar comigo, tá? Eu não mordo, tá? Tudo bem, gente? Não quero esclarecimentos. Podem falar. Não se acanhe. Não? Então, vou em frente, tá? Quando quiserem, levantem a mão ou me mandem uma mensagem aí. Ou... Professor, só diga. vendo o seu programa, eu fiquei assustada. Muito. Eu sou Então, humanas, total. Eu falei, caramba. não, mas vocês vão ver assim que eu sei que assusta, tá? Assusta porque tem um monte de coisa que vocês não sabem, tá? Mas enfim, é um pouco, olha, aprender lógica, aprender filosofia em geral é um pouco como você aprender uma língua estrangeira, né? Você ou
enfim, ou aprender a nadar também, tá? Você, no começo, não tem a menor ideia do que é aquilo e acha que você que você nunca vai conseguir fazer aquilo, né? A partir do momento que você começa, né, você vai vendo que o próprio processo pelo qual você vai aprendendo vai te resolvendo as dúvidas, vai esclarecendo algumas coisas, tá? E vocês vão perder o medo, tá? Agora, uma coisa que eu já quero dizer para vocês, tá? É assim, a lógica, vocês vão ver, ela usa, por exemplo, símbolos, cálculo, né? Aquelas coisas todas que aparecem lá no livro, que eu passei para vocês, tá? E quando vocês olham isso, vocês falam, meu Deus, que horror, que difícil, como é que eu vou entender isso, né? Tipo, você pega ver se eu consigo me fixar aqui para ficar maior. Vocês pegam um texto de lógica, né? Aparecem as coisas aqui, né? Você fala, meu Deus, né? Agora, o ponto é que tudo isso, ele serve... Vocês vão ver que a gente aprender essas coisas serve não para complicar a nossa vida, mas, ao contrário, é para descomplicar, para tornar a nossa vida mais fácil. Eu sei que agora vocês podem acreditar nisso, mas é muito mais fácil a gente escrever 3 ou 4 símbolos em uma linha do que escrever uma frase inteira e um argumento em português que é difícil de interpretar e cujas palavras são vagas, tá? O que a gente aprende, tá, é para ajudar a gente a poupar tempo. O que a gente aprende em lógica são instrumentos ou atalhos, né? Deixa eu agora pôr de volta. Pôr de volta assim, para ver vocês. São atalhos, são ferramentas que tornam a nossa vida mais fácil. Elas não têm a função de complicar a nossa vida. Sei que vocês não podem estar acreditando nisso agora, mas aos poucos vocês vão ver, tá? E assim, outra coisa que eu já vou dizer para vocês, e isso vale não só para a minha matéria, mas vale para a filosofia em geral, os alunos sempre têm uma certa frustração, um certo sentimento de estar sendo represado, enganado, né? Porque em filosofia a gente passa muitas vezes dizendo, olha, vamos primeiro resolver isso, primeiro a gente tem que, para a gente poder discutir isso, tem que aprender o que é isso antes, né? A gente sempre está tentando colocar, assim, de modo bem claro, os pontos básicos da discussão, os conceitos básicos que a gente vai utilizar, tá? E aqui é outra imagem que eu também sempre uso com os meus alunos, tá? A gente faz filosofia porque a gente quer o quê? A gente quer saber se Deus existe, se nossa alma é imortal, se tem algum sentido, se é melhor agir desse jeito ou daquele outro, se a república é melhor que a monarquia, se a nossa mente é só o nosso cérebro e dados elétricos e químicos e assim por diante, ou tem um espírito por trás e assim por diante, né? A gente quer responder as grandes perguntas da filosofia. Eu acho que cada um que vem fazer filosofia, ele está movido por uma curiosidade, por aquele espanto inicial do Aristóteles, né? Que tem a ver com essas coisas. Agora, é mais ou menos como tocar um instrumento, tá? Todos vocês, vários de vocês, já quiseram ter uma banda, tocar rock ou sertanejo, sei lá qual é o estilo que vocês gostam, né? Ou assim por diante. Ou tentaram aprender um instrumento, tá? Quando a gente aprende um instrumento, o que a gente quer fazer quando a gente está aprendendo, quando a gente se coloca na cabeça que vai aprender a tocar um instrumento? A gente quer tocar aquele solo de guitarra em Wembley, né, com 150 mil pessoas ovacionando você, né? Você quer chegar lá na festa e arrasar com aquela música, todo mundo vai dançar, né? Só que para você chegar lá, o que você tem que fazer? Você tem que, antes disso, ficar dias e dias, horas e horas atormentando os seus vizinhos, né? Fazendo solfejo, tocando a mesma nota 50 vezes, né? Repetindo os acordes básicos, aprendendo a colocar o dedo, né, na guitarra ou no piano que você está aprendendo a tocar, né? E essa parte é chata, repetitiva e assim por diante, a gente acha que nunca vai dar, a gente nunca vai ir para frente. Bom, é um pouco a mesma coisa em filosofia, né? Se a gente quer discutir qual é o sentido da vida, se Deus existe, se nossa alma é imortal, ou se o belo define a arte, né? A gente tem que antes ter os instrumentos para isso, aprender a fazer isso, aprender a participar desse diálogo, dessa discussão. E é um pouco, então, como tocar um instrumento, né? Claro que é muito mais gostoso você chegar com seus amigos e ficar lá tocando
uma musiquinha. Só que para você chegar lá e conseguir tocar uma música no improviso com os seus amigos, você tem que estudar 2 ou 3 ou 4 anos, que é exatamente como acontece na filosofia. E do mesmo jeito que as pessoas não se desanimam, porque sabem que há uma recompensa no final quando vão estudar música ou alguma coisa assim, eu espero que também vocês façam isso em filosofia, tá? É claro que às vezes a gente se sente desanimado, parece meio frustrante, parece difícil, tá? E assim, eu não vou mentir, é difícil, tá? Filosofia não é uma coisa fácil. As pessoas dizem que medicina ou direito é difícil, não é, tá? Não há nenhuma faculdade mais difícil que uma faculdade de filosofia se vocês estudarem a sério. Claro que dá para passar em muitas disciplinas e ir em frente, muitas vezes, nas coxas, tá? Mas se vocês se engajarem de fato e resolverem estudar aquilo que eu passar para vocês, aquilo que os outros professores passarem para vocês, vocês vão ver que é uma faculdade de filosofia bem feita, bem estudada, né, que vai levar vocês para um doutorado, para um mestrado depois, uma bolsa fora e assim por diante, é muito mais difícil, muito mais imperativa que qualquer outra faculdade, tá? Eu não estou dizendo isso para desanimar vocês, tá? Eu estou dizendo isso porque se eu sou professor de filosofia é porque eu sou apaixonado pela filosofia e eu gostaria que vocês se apaixonassem também e não se desencantassem no começo, né, com as dificuldades que uma amante tão exigente como a filosofia pode pedir de nós, tá? Mas eu garanto para vocês que no final do caminho todo esse esforço recompensa, tá? Todo esse esforço é recompensado, tá? Uma outra coisa que eu acho que é importante vocês terem em mente, tá? É que a gente sempre vocês são mais jovens, né, que estão agora saindo do colégio, né, cheios de esperança, sonhos e ímpeto para enfrentar a vida e o mundo, né? Vocês tendem a achar, né, que não vou fazer, desculpa, eu ia fazer um sermão de professor velho, mas vamos em frente com a matéria e deixa isso pra lá. Fala. Não. Eu quero saber, eu vou ficar curiosa. É todo mundo curioso. A gente vai ter várias oportunidades para discutir isso. Tá? Estou começando a dar uma aula mais. Não, professor, agora fala. Que de lógica, né? Vamos voltar para a lógica. Então, mas assim, o que eu quero dizer é isso, tá? Eu sei que assim, então, uma das coisas que é ruim, que a gente não tem numa turma virtual e tem numa turma presencial, né, é que, assim, a faculdade de filosofia é uma coisa difícil, uma coisa que exige empenho, tá? Não pensem que é claro que vocês podem levar de um jeito, as pessoas levam de jeitos diferentes, tá? Mas às vezes a gente se sente desanimado porque a gente não entende, a gente fica perdido, a gente acha que estamos discutindo coisas que não interessam para a gente, para aquilo que a gente quer discutir, né? E assim por diante, tá? Eu só quero dizer que, assim, não desanimem, tá? Numa turma, a gente também tem, assim, se formam esses laços de cooperação, né? De impulso, não entendi isso, aí o outro colega aqui entendeu, vai lá e explica para você, e assim por diante, né? Isso, assim, é parte essencial do crescimento filosófico, tá? Vocês estão fazendo uma graduação em filosofia, mas assim, mais do que uma graduação, o que um bom curso em filosofia pode oferecer para vocês, o que na verdade uma boa experiência universitária tem que oferecer para vocês, é uma formação, né? E uma formação é muito mais do que simplesmente aprender uma matéria e receber um diploma no final, né? É vocês de fato aprenderem habilidades, competências, como pensar, modos de enfrentar problemas, né, que vão fazer vocês crescerem e amadurecerem, não só como estudantes, mas também como pessoas, tá? Eu não acho que a gente faz um bom curso de filosofia e sai desse bom curso de filosofia do mesmo jeito que a gente entrou. Um bom curso de filosofia, ele exige que a gente seja incomodado, ele exige que a gente esteja instado a pensar em coisas que a gente nunca pensou antes, ele exige que a gente saia da nossa zona de conforto, tá? Se vocês viram lá a minha aula inicial, eu falo, olha, a filosofia é crítica, ela é crítica porque ela radicalmente enfrenta todas as questões, não tem nada que é tabu, né? Isso, obviamente, incomoda as pessoas, né? Se você é uma pessoa religiosa e começa a ver argumentos contrários à existência de Deus no Hume, sei lá,
Hayek, em qualquer filósofo, Nietzsche, né? Você vai se incomodar. Assim como se você é uma pessoa que é ateia e militante, acha que acredita na religião está totalmente equivocado e não sabe do que fala, e começa a ler Tomás de Aquino e Descartes ou Kant, né? Todos os filósofos modernos são super religiosos, né? Você se incomoda, né? Por quê? Porque a filosofia exige que a gente saia dessa zona de conforto. A filosofia exige que a gente discuta coisas que são que estão fora que são provocadoras, né? E que estão fora justamente disso que a gente pode socialmente conversar sem provocar nenhuma celeuma, né? Mais uma vez, tá? Tudo isso às vezes afasta as pessoas da filosofia. E eu peço que vocês não se afastem da filosofia porque acham que ela é difícil, porque acham que ela é provocadora ou porque acham que ela está equivocada em suas colocações e assim por diante, tá? Uma coisa que vocês vão perceber é que a filosofia ela é essencialmente múltipla e plural, tá? Do mesmo jeito que eu estou aqui dizendo certas coisas para vocês, vocês vão ver outros professores dizerem coisas diferentes, tá? E não significa que eu estou certo e eles estão errados ou vice-versa, né? Significa justamente que a gente é capaz, porque nós somos pessoas que fazemos filosofia e pensamos conhecimento humano, pensamento humano, na sua multiplicidade, na sua complexidade, a gente é capaz de perceber, né, que há justamente esse coro de vozes que vem se conjugar para que vocês possam ter uma boa experiência filosófica, tá? Então, concluo, tá, isso aqui dizendo, olha, não, voltando aí um pouco para a pergunta da Cristiane, se não me engano, né, assim, não se assustem, tá? Não se deixem levar pelo momento, tá? A lógica, às vezes, vai parecer um pouco difícil para vocês, mas dá para entender, é só se esforçar um pouquinho, e no final, quando vocês passam esses obstáculos, né, a paisagem, a recompensa que tem depois, ela é bastante satisfatória, eu juro que traz avanços, traz ganhos, tá? E assim, vou falar de coisas concretas, tá? Assim, para vocês. Hoje em dia, 2021, tá? A gente vive um momento na filosofia que não é dos melhores, tá? Por que não é dos melhores? Porque, por exemplo, no estado do Paraná, as aulas de filosofia diminuíram de 3 horas, que tinha 2 ou 3 anos atrás, para 1 hora a aula, né? Então, professor que tinha carga completa 2 anos atrás não tem mais. Tem que dar aula de ensino religioso, história e fazer bolo de pote para completar a renda, né? A gente tem um governo que não é dos mais simpáticos às humanidades, que vem cortando progressivamente os financiamentos para bolsas de estudo, para as universidades, né? Assim, se vocês olharem o orçamento da Unicentro, sabe que as ações dos governos federais refletem em políticas estaduais, né? O orçamento das universidades federais e estaduais no Brasil tem caído, né? O orçamento para pesquisa tem caído, tá? É difícil, não é um cenário muito promissor para a filosofia hoje, em 2021. Eu aplaudo vocês que, mesmo com esse cenário que não é o mais alentador, o mais promissor, tiveram a coragem de prestar um vestibular para filosofia e vir fazer um curso de filosofia, tá? Mas também não é o fim do mundo, tá? Por que eu digo isso? Porque quando eu fiz faculdade, tá? Eu fiz faculdade no governo Fernando Henrique, assim, final dos anos 90, começo dos anos 2000, tá? E assim, o cenário era muito pior, tá? Hoje tem um monte de faculdade de filosofia, tem um monte de pós-graduação em filosofia que estão abertas, estão funcionando, vão contratar professores, vão admitir mestrandos, doutorandos e assim por diante. Tem bolsas ainda, apesar de menos, e assim por diante. Existem. Na minha época não tinha. Na minha época tinha, lá 20, 25 anos atrás, tinha 10 ou 15 cursos de filosofia no Brasil inteiro. Havia estados que não tinham curso de filosofia, né? A filosofia não era obrigatória no ensino médio, se tornou obrigatória em 2008, né? Quando eu fiz faculdade, não tinha, e não é que assim, tinha em 2 ou 3 colégios, um ou outro tinha aula de filosofia, não tinha aula de filosofia, tá? Quem é que ia fazer filosofia? Bom, alguém que gostava muito da coisa, né, como eu fui fazer,
ou muita gente mais já com uma formação, assim, que já estava com trabalho, gente de mais idade, o que a gente chamava as tias, né, na faculdade, né, tinha os jovens, tinha as tias, né, que ficavam lá. Enfim, por quê? Né? Porque não tinha perspectiva de emprego, de trabalho, a gente fazia filosofia porque gostava. E era, enfim, no final das contas, dava certo, né? A gente ia se encaixando, cada um ia achando seu trabalho, tá? Eu me formei, eu demorei... Eu era bom naquilo que eu fazia, tá? Eu me formei bem, fui mestrado direto, tive sempre notas excelentes, currículo excelente. Mesmo assim, eu demorei, desde quando eu me formei até conseguir meu primeiro emprego, né, de professor de filosofia, 5 anos, tá? Eu passei 5 anos fazendo outras coisas. E o interessante é que esses 5 anos em que eu passei fazendo outras coisas, eu fiz muita coisa legal, tive empregos super bacanas que eu consegui porque eu era formado em filosofia, tá? E por que eu consegui esses empregos com a minha formação em filosofia? Porque fazer filosofia me ensinava a pensar direito, né? Entender um problema. Quando alguém chega com um problema para você, você sabe entender o que está em jogo e apresentar uma solução, resolver aquilo. Filosofia ensina a gente a escrever e pensar, escrever e falar direito. Pelo menos não falo direito, a gente fala melhor, a gente aprende a tentar ser mais claro, direto na exposição. E, sobretudo, vocês vão ver que a escrita de vocês vai melhorar tremendamente. Eu sei que é chato ter que fazer trabalho toda semana, professores pedem, você tem que fazer prova, escrever, fazer trabalho de várias páginas, tá? Mas daqui a 4 anos, quando vocês estiverem formados, vocês vão ver que vocês sabem fazer um texto com uma facilidade que um jornalista muitas vezes não tem, né? Que um aluno de letras muitas vezes não tem, né? Vocês vão ter a oportunidade, né, de aprender a fazer pesquisa, né? Você sabe que tem um tema, você quer se aprofundar nele, você sabe como fazer isso, porque tem o PET, o PIBID, residência, todas essas coisas. Iniciação científica que ensina vocês a fazerem isso. Vocês vão aprender outras línguas, tá? Porque, sim, vocês vão ter que aprender em algum momento, pelo menos inglês, tá? E de preferência também, dependendo do que interessa a vocês, alguma coisa como grego, latim, francês, alemão, italiano, assim por diante, tá? Porque a produção filosófica, a maioria dela, ela não é em português. Então, a gente, para não ficar isolado no mundo, a gente tem que se tornar um pouco poliglota. Bom, essas coisas, saber escrever, saber pensar problemas, pesquisar, saber falar outras línguas e assim por diante, me abriu um monte de portas de trabalhos em que eu ganhava muito mais que eu ganho sendo professor. Eu sou professor que eu gosto, e é isso que eu sempre quis fazer, né? Mas, então, eu estou dizendo isso por quê, tá? Sim, não desanime, tá? Eu sei que, às vezes, parece que as coisas estão terríveis, né? Mas as coisas mudam rápido também, né? A gente, às vezes, se enxerga agora, 2021, e tá pandemia, né? Não tem bolsa, não sei o quê, mas daqui a 2 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, ou 10 anos, as coisas são muito diferentes, tá? E, assim, se vocês quiserem... Cristiano Souza, tem chance de trabalhar. Estou dizendo que tem chance, vocês conseguem trabalho, tá? Vocês conseguem trabalho de um jeito ou de outro, conseguem, tá? Quando eu dava aula antes, assim, 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu falava, olha, uma das coisas que não existe no Brasil é professor de filosofia desempregado, né? Por quê? Porque faltava professor de filosofia, estavam as federais, os colégios, os estados, todo mundo contratando. Faltava professor, não tinha professor. Hoje, como quase todos os estados estão cortando filosofia, tá? Isso tem a ver também com a nova BNCC, que transforma a filosofia só em um elemento das tais disciplinas transversais e assim por diante, né? Hoje tem menos aula, mas não significa que vocês vão morrer de fome, tá? Até porque não é assim... assim, se vocês tiverem, eu sei que pode parecer estranho, tá? Mas se vocês tiverem paciência, uma hora aparece, tá? Vocês têm que insistir. As pessoas se desanimam, tá? Mas as oportunidades, elas aparecem se a gente corre atrás delas, tá? Mesmo com essa situação na qual a gente está hoje, os alunos que se formaram esse ano passado, 2020, né? Eles estão entrando em mestrados com bolsa, eles estão indo fazer
pesquisa, eles estão encontrando modos de se inserir no mercado de trabalho, tá? E se você não conseguir aula de filosofia, tá? Você vai conseguir trabalhar de alguma outra coisa. Você consegue trabalhar de... Olha, eu trabalhei como jornalista vários anos, eu trabalhei como assessor em política, trabalhei também. Eu trabalhei como tradutor, fiz muita tradução. E essas coisas eu fazia com o meu currículo de filosofia, né? Então, assim, de um jeito ou de outro. Trabalhei com editora também, trabalhar com editora. Então, um ou outro trabalho, uma hora você arranja, tá? E, assim, eu acho que... Outra coisa, tá? No estado do Paraná, a gente ainda tem as aulas de filosofia perdão, no ensino médio, tá? Não é muito, é 1 hora, mas tem, tá? E os professores que entraram por concursos, os concursos foram antigos, tá? 1 hora vai começar a abrir vaga de novo, porque ou você muda o currículo, fecha essas turmas, né, que eles não vão fazer porque não vale a pena, ou vai ter que repor esses professores, tá? E assim, o mercado de trabalho ele não é muito amplo, mas a concorrência também não é tão grande assim, tá? Uma turma, quantos a gente no estado do Paraná deve se formar todo ano, por exemplo, 100 ou 150 no máximo pessoas em filosofia, tá? Pode parecer muito, pode, mas dá para absorver isso e o mercado acaba absorvendo, tá? Vocês vão conseguir trabalhar. Então, tem coisas como filosofia na educação infantil. Meu filho estuda em um colégio aqui em Guarapuava, né, privado, particular. Ele tem filosofia desde os 6, 7 anos, né? É um outro trabalho diferente, né? Por exemplo, tem todo um trabalho de filosofia para crianças, desenvolvido pelo Matthew Lipman, né, que existe e assim por diante, né? Como é que vocês têm que fazer para ir buscando esses nichos, né? Vocês vão ter que complementar a formação de vocês, né? Vocês não vão ver a filosofia para criança aqui na Unicentro, tá? Infelizmente, o tempo é finito, não tem ninguém especialista nisso aqui, mas vocês podem procurar cursos fora, e agora que tem cursos online, fica mais fácil, por exemplo, trabalhar a filosofia com criança, né? Vocês não vão morrer de fome fazendo filosofia, tá? Eu garanto para vocês, tá? O pior que pode acontecer é vocês terem que trabalhar 1 ano ou 2 fazendo uma coisa que não era aquilo que vocês sonhavam com a vida de vocês, mas isso se chama vida, tá? Não é só o curso de filosofia que vai fazer com que o nosso trabalho não seja aquele com o qual a gente sonhava, né? A hora que chega, o interessante é que a hora que chega o trabalho que a gente sonha, né? Isso é realmente uma realização, né? Eu digo para as pessoas que eu sou pago para fazer aquilo que eu gosto de fazer no meu tempo livre, que é ler e falar sobre filosofia, né? As pessoas me pagam para isso, é o trabalho dos sonhos, né? É como alguém que gosta de jogar videogame, você paga para jogar videogame, né? Enfim. Então, quando vocês encontrarem um bom trabalho em filosofia, vocês vão ver que todo aquele sofrimento anterior serviu para alguma coisa, tá? Bom, gente, deixa eu parar de falar de coisas, divagações pessoais, tá? E voltar um pouco para a nossa matéria, voltar um pouco para aquilo que eu quero, então, ensinar a vocês e discutir, tá? A gente vai estudar lógica, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com esse nosso ensino híbrido, tá? Mas eu quero falar um pouco sobre alguns textos, algumas coisas que eu quero que vocês vão olhando, folheando, finalizando, tá? Eu deixei lá no arquivo, lá no Moodle, tá? O livro do Note, esse aqui, Lógica, tá? Que é o livro base que a gente vai utilizar, tá? Por que a gente vai utilizar esse livro aqui? Primeiro porque ele é bom, ele cobre o básico do que se estuda em lógica, tá? Mas também porque ele é o único livro que eu conheço disponível no Brasil que tem respostas para a maior parte dos exercícios, né? Quando vocês vão fazer um exercício no livro, sempre tem uma parte em que tem a solução dos problemas que ele apresenta, tá? E não tem nenhum outro livro que faz isso, né? Eu sempre usei isso quando eu dava aula presencial, né? E agora que a gente tem aula remota, que vocês ficam lá em casa, né? Eu acho isso mais essencial ainda. Por isso, eu uso esse livro aqui, e é o livro que a gente vai seguir, então, tá? Ele cobre quase toda a matéria que a gente vai ver, fora algumas coisas que não estão aqui, mas 80% da nossa disciplina vocês dominam se lerem esse livro. Pegar esse livro e ler esse livro da primeira até a última página, tá? Essa semana,
podem ir embora, tá? E não precisam voltar para o curso, tá? Outro livro que a gente vai usar, que eu acho que eu não passei ainda para vocês, mas eu vou colocar lá, é esse livrinho aqui do Salmon. Opa! Queria me fixar aqui. Tá, não sei, não consigo colocar, mas enfim. É o livro do Salmon, de lógica, tá? Um livro mais antigo, que é bom para a gente estudar coisas básicas, estudar Aristóteles, tá? Esse livro vocês acham em qualquer sebo por 10 pila, tá? Então, se quiserem entrar na estante virtual, ou algum Amazon, não sei o que, tal, e comprar, 10 real, vocês compram o livro bom para ter em casa, vale a pena, tá? Eu vou usar ele também para algumas coisas, tá? Esse livro aqui, eu não digo para vocês comprarem, porque ele está esgotado primeiro, e os exemplares que tem, eles estão super caros, estão 200, 300 reais nos sebos, tá? Então, é impossível de comprar. Outros livros, isso vocês podem procurar, tá? Tem um monte de livro de lógica, podem usar todos, tá? Por exemplo, um que bastante usado, esse aqui do Mortari, Introdução à Lógica, do César Augusto Mortari, autor da UFSC, da Federal Santa Catarina, que eu também é um bom livro. A desvantagem dele é que ele não tem exercícios corrigidos, embora tenha alguns exercícios, tá? E depois, enfim, mas basicamente, tá? Os dois textos principais que a gente vai usar vão ser o Note, esse aqui, e o Salmon, que é esse aqui, tá? Então, eu peço já para vocês que leiam esses livros, folheiem ele, vão se acostumando com ele já desde o começo, tá? Outros livros que eu vou passar para vocês, ou pelo menos um que eu vou passar para vocês depois, é esse aqui que se chama Filosofia das Lógicas, tá? Uma coisa importante que vocês vão ver é que a lógica, apesar dela ser um instrumento, como eu venho falando, para a filosofia, ela também é ela própria é fonte de problemas filosóficos. Tem problemas filosóficos que nascem com a lógica e que são resolvidos através de reflexões lógicas. A gente vai chegar nesse conteúdo mais no final do ano, mas a gente vai usar esse livro aqui da Susan Haack, uma filósofa americana, né, que chama Filosofia das Lógicas, tá? E vocês já podem pensar, né, que esse título diz para a gente, né, que há mais lógicas do que apenas uma única lógica, né, que é aquela que a gente começa aprendendo, que é a chamada lógica clássica, tá? A gente vai usar esses livros e mais para frente a gente vai usar outros textos pontuais que eu vou indicando para as coisas que a gente quer fazer, ok? Tudo bem, gente? Perguntas, dúvidas, angústias? Eu tenho uma pergunta, mas não é especificamente uma pergunta. Eu gostaria de escutar um pouquinho sobre o que é dito sobre um assunto. Eu estava anotando o professor na aula passada, né, que foi disponibilizada, e eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre as respostas e os problemas filosóficos, que você falou que são exaustivas e excludentes. Eu anotei o que elas são, só que eu gostaria de uma explicação um pouquinho melhor, mais abrangente. Tá, deixa... Então, vamos lá. Naquela aula inicial que eu pedi para vocês verem, né? O que eu tento fazer, basicamente? Tento mostrar para vocês, né, por que a lógica interessa a filosofia e tento fazer isso tentando dar uma abordagem, uma definição do que é filosofia, tá? E ali, uma das coisas que eu trabalho é a ideia de pergunta filosófica, de problema filosófico, tá? Um problema é uma pergunta. Nem toda pergunta é um problema, mas todo problema é uma pergunta, tá? Então, eu tento dizer algumas características das perguntas filosóficas, tá? O que são perguntas filosóficas? Tá? O que caracteriza perguntas filosóficas? Elas são gerais, elas não são particulares, tá? Eu não quero, por exemplo, saber se a Evelyn é uma boa pessoa. Eu quero saber o que é que faz de uma pessoa boa, uma pessoa eticamente admirável, tá? Eu quero saber como qualquer ser humano, né, deveria se comportar. As perguntas filosóficas, além de serem gerais ou universais, elas também são atemporais, né? Elas nunca são uma pergunta que vale para um caso particular, nesse caso específico, e não no outro, né? Se eu quero saber, por exemplo, qual é a melhor forma de governo, né? Eu não posso dizer, olha,
é a democracia. Mas de vez em quando não é, né? Porque você tem um povo muito burro, mete um ditador lá e resolve, né? Não. As perguntas filosóficas também elas têm esse caráter de universalidade, além da generalidade, né? Enfim, agora, quando as perguntas não são... como é que eu vou te dizer isso? Contraste isso, compare isso, né, com perguntas em geral, com perguntas que não são de natureza filosófica, né? Perguntas que não são de natureza filosófica são pontuais, são específicas, são particulares, né? Quem é o campeão da Libertadores, o atual campeão da Libertadores? Palmeiras, o melhor time do mundo, é o campeão da Libertadores, né? Que horas são agora? São 8 horas e 2 minutos da sexta-feira, tá? Bom, essas perguntas, essas respostas a essas perguntas, elas são particulares, elas são sempre situadas, relativas a um certo local no tempo, no local no espaço, um momento no tempo e assim por diante. As perguntas filosóficas, porque elas são universais, porque elas são gerais, porque elas são abstratas, tá? Elas exigem respostas que não são específicas, que não são pontuais. Elas exigem respostas que também se apresentam com essa generalidade, com essa universalidade, né? Todo homem é mortal, todo homem não deve mentir, né? Toda a sociedade deveria ser uma democracia, e assim por diante, né? Elas são universais, elas são gerais, tá? E é porque elas são universais e gerais que elas são excludentes e exaustivas. Tá? O que significa falar em excludente, né? Excludente, como o nome diz, é algo que exclui outra coisa, algo que tira outra coisa do caminho, né? A maior parte das perguntas que a gente enfrenta na nossa vida não tem respostas que são, assim, excludentes, tá? O que eu quero dizer com isso? Imagina que alguém te pergunta, Evelyn, Ana Carolina, Pedro, o que vocês querem fazer da vida? Que vestibular vocês vão prestar, né? Bom, aí você fala, vou fazer filosofia, né? Agora, você pergunta para o cara que está te perguntando, né, para o João ou para Maria, né? Fala, e você, o que você quer fazer? Aí ela fala, eu quero fazer serviço social, né? Bom, a minha resposta para a pergunta o que eu quero fazer, prestar no vestibular, é filosofia. A resposta dela para aquilo que ela quer fazer no vestibular é serviço social. E as respostas não são contraditórias, né? Você não vai virar para a pessoa e falar, olha, você está maluca, eu quero fazer filosofia, então você também tem que fazer filosofia, né? Ou, se eu vou fazer filosofia, é porque filosofia é a melhor matéria que todos devem fazer e ninguém pode fazer medicina ou serviço social ou sei lá o quê, né? Perguntas na nossa vida concreta, cotidiana, não têm respostas que são excludentes. As respostas se completam, as respostas convivem entre si, porque elas dizem respeito a pontos de vista diferentes, dependendo do tempo e do espaço da pessoa que está falando aquilo. Perguntas filosóficas, não. Tá? E o caso clássico de pergunta filosófica, tá? São, por exemplo, aquelas que o filósofo que eu estudo, que é o Kant, coloca na segunda parte da Crítica da Razão Pura. As perguntas que têm a ver com 3 grandes objetos, ou 3 grandes seres, tá? Que são Deus, a alma e o mundo como uma totalidade. Não o mundo como um objeto físico, mas como uma totalidade total de sentido e propósito. Tá? Bom, eu quero saber, por exemplo, se Deus existe ou não. Tá? A resposta à pergunta, do ponto de vista filosófico, se Deus existe ou não, qualquer que seja ela é de natureza excludente. Por quê? Porque a resposta que eu dou tira do campo das possibilidades, diz que está errada as outras respostas. Tá? Quando eu falo que eu vou fazer filosofia e a Maria fala que vai fazer serviço social, isso não significa que eu estou certo e a Maria está errada. Significa que nós temos respostas diferentes que podem perfeitamente conviver juntas. Agora, se eu digo que Deus existe e a Maria diz que Deus não existe, tá? É impossível sustentar essas duas coisas ao mesmo tempo. Se isso acontece, então, ou ela está errada, ou eu estou errado. Ou eu estou certo, ou ela está certa. Não dá para ter os dois.
Perguntas filosóficas, então, elas colocam respostas que excluem as outras possibilidades. Se a resposta filosófica a uma pergunta é a correta, então isso significa que todas as outras estão erradas, e todas as outras estão excluídas do campo das possibilidades. E é isso que eu quero dizer que elas são excludentes, tá certo? Então, por exemplo, você fala, e aí, a alma humana existe, ela é imortal, ela vai fazer com que a gente possa caminhar nos céus e conversar com anjos depois que a gente morrer, ou a alma é simplesmente um outro nome para a nossa mente, para o nosso cérebro, e depois que nós morrermos, vamos voltar para um nada no qual a gente já estava, e vamos ser, na expressão de Machado de Assis, né, alimento para os vermes, né? Bom, essas duas respostas são excludentes, né? Não dá para você dizer que, olha, tá certo o cara que diz que a alma não existe, é uma ilusão e é coisa de maluco, e também tá certo o sujeito que acredita que depois que ele morrer, ele vai continuar a sua existência em um outro nível ou em outro plano, porque a sua alma é diferente do seu corpo, tá? Então, quando eu dou uma resposta a um problema filosófico, isso significa que todas as outras respostas estão erradas. E por isso que eu disse que as respostas filosóficas são excludentes, né? Porque uma resposta exclui a outra, tá? Agora, uma consequência importante disso, que vocês vão perceber, e tem a ver com a nossa disciplina, que é a lógica, tá? É o seguinte. Isso significa que em filosofia não basta você defender a tua posição. Você tem que, ao mesmo tempo, ser capaz de enfrentar as objeções, né, os argumentos da parte contrária, né? Não basta, por exemplo, dizer, Deus existe ou Deus não existe, né? Você tem que ser capaz de explicar por que a posição que diz o contrário está errada, né? Então, isso é uma consequência importante que tem a ver com aquilo que a gente vai estudar em lógica, que são os argumentos, tá? Agora, a segunda parte diz que elas são exaustivas, tá? E por que elas são exaustivas? Bom, porque justamente uma resposta filosófica, ela tem que ser completa, ela tem que cuidar de todos os casos, né? Ela não pode deixar algum caso fora, né? Não pode ter exceções, né? Eu não posso perguntar, por exemplo, qual a melhor forma de governo, qual a melhor forma de sociedade, e dizer, olha, a melhor forma de sociedade é tal, menos para quem mora em Ruanda e no Santa Cruz, em Guarapuava, né? Não, esses aí vão ter que ter outra forma, né? Não faz sentido, né? Respostas filosóficas são exaustivas porque elas cobrem o campo das possibilidades. Um outro sentido também em que eu digo que as perguntas filosóficas são exaustivas, tá? É porque toda pergunta filosófica, ela abre um certo campo de... Estou falando em campo de possibilidades, tá? Várias vezes, mas depois vocês vão entender um pouco melhor porque eu falo isso, tá? Mas uma pergunta filosófica, ela, ao ser feita, ela abre um certo leque de possibilidades e exclui outras, tá? O Heidegger, um filósofo contemporâneo do século XX, que morreu em 1970, 69, ele dizia, né, que sempre que você faz uma pergunta, é porque você já tem algum elemento da resposta. É impossível você perguntar se você não tem uma ideia do que vai ser a resposta, né? Porque, pelo menos, quais são as possibilidades da tua resposta, né? Se você não é capaz de imaginar qual é a resposta, você não é capaz sequer de formular a pergunta, tá? É uma forma um pouco mais elaborada de um paradoxo que aparece lá num texto do Platão, que é o Mênon, tá? No qual o Mênon justamente coloca um paradoxo a respeito do conhecimento, né? Se a gente não sabe alguma coisa, como é que a gente vai aprender? Se a gente não sabe, a gente não sabe o que vai procurar, né? E se a gente não sabe o que vai procurar, quando encontrar aquilo que está procurando, não vai saber que encontrou, né? Então, na verdade, é impossível a gente começar a ganhar conhecimento se a gente já não tem um conhecimento prévio. A ideia que o Heidegger apresenta é um pouco semelhante, né? É impossível a gente fazer perguntas se a gente não tem uma ideia de quais sejam as respostas possíveis. E por isso, então, as respostas filosóficas são exaustivas, porque elas tentam cobrir o campo total das respostas, tá? Se eu pergunto, por exemplo,
que faculdade você quer fazer, o campo das respostas é imenso, né? E nunca vai ser exaustivo, porque sempre vai estar aparecendo uma nova faculdade que vocês podem fazer, a faculdade tal vai abrir um curso de TikToker, licenciatura em TikToker, né, que não existia antes, então tem um curso novo lá para vocês fazerem. Bom, agora, respostas filosóficas, não, elas trabalham com um grupo, né, digamos assim, fechado de possibilidades. Então, se eu pergunto, né, Deus existe? Eu não posso responder amarelo, né? Ou eu não posso responder o Palmeiras ganhou de 1-0 da Universidade Católica na quarta-feira, né? Eu tenho que responder sim, Deus existe. Ou então, não, Deus não existe. Ou então, ainda terceira possibilidade, né? Não é possível saber nem se Deus existe, nem se ele não existe, tá? Bom, mexendo um pouquinho, tá? São essas 3 possibilidades que existem. Essas 3 respostas esgotam, exaurem. Não há uma outra resposta possível que você pode dar para essa pergunta, certo? Por isso, então, que as perguntas filosóficas exigem respostas que são exaustivas, né? Então, esgotam todas as possibilidades. E por isso, então, né, argumentos filosóficos, ao mesmo tempo, eles têm que defender a sua tese, a sua posição, e também apresentar argumentos contra a posição contrária, né? Se eu quero dizer que o capitalismo é terrível e temos que adotar o socialismo, né? Isso implica não só uma defesa do socialismo como forma de produção econômica, mas também uma crítica do capitalismo, ou vice-versa. Se eu quero defender o capitalismo e dizer que o socialismo é horroroso e só vai fazer as pessoas passarem fome, isso não passa só por uma defesa do capitalismo, mas passa também por uma crítica, né, do socialismo, do comunismo ou dos argumentos apresentados por pensadores da outra corrente, né? E por isso, né, também, uma outra consequência de tudo isso que eu estou dizendo, né, é que a filosofia é, por isso mesmo, um diálogo contínuo, né? Porque a partir do momento que você fala, olha, eu estou certo e você está errado, eu estou certo por isso, isso e isso, você está errado por isso, isso e isso, o que acontece? Acontece que o cara também vai te responder, né? Você não vai dizer, ah, não, Deus existe, eu estou certo, fica quieto aí. Não, o cara vai te responder, olha, não, Deus não existe por isso, isso, isso. E a gente continua, né? Agora, o pressuposto para essa discussão é que nós estamos tentando chegar em respostas corretas, exaustivas, né? Excludentes para as nossas perguntas, né? A filosofia é o contrário do cada um tem o direito à sua opinião. Ah, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Tem o menor sentido essa expressão, vocês vão aprender por quê depois, tá? Mas é justamente o contrário disso, né? Se eu tenho uma opinião e você tem uma opinião contrária, né? Provavelmente uma está certa e a outra está errada. O que a gente tem que fazer é descobrir quem é que está certo e quem é que está errado. E a filosofia exige que a gente faça isso, né? Eu disse que a filosofia é incômoda, ela é provocadora, né? Porque a gente sempre vai ser cobrado pelas nossas posições, pelas nossas escolhas filosóficas. Tudo bem? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é possível também chegar, assim, numa conclusão que seja realmente válida. Por exemplo, a gente pode chegar, tá, discutir até chegar, eu mudo a minha opinião, eu acredito nisso, mas não quer dizer que realmente isso seja, sabe? Agora, uma coisa que vocês vão aprender, tá, que a gente vai ver em lógica, aliás, né, assim, não se preocupem tanto com o convencimento, tá? Assim, desculpem, vou dar um spoiler, tá, terrível, que vai fazer com que vocês se decepcionem muito comigo, tá? E eu vou falar o seguinte, tá? A gente vai aprender durante um ano o que é um argumento, como é que a gente faz um argumento correto, como é que a gente não cai em falácias, né? Como é que a gente formula bons argumentos com premissas verdadeiras. Mas eu também vou chegar no final do ano e dizer para vocês, olha, raramente, assim, nunca vi, raramente as pessoas se convencem de que elas estão erradas quando você apresenta um argumento correto para elas, tá? As pessoas não mudam de ideia, tá? Porque elas estão erradas. As pessoas mudam de ideias por razões muito complexas, que têm a ver com razões afetivas, com confiança no interlocutor, com exposição repetida a fatos diferentes, né? E com experiências
particulares, que não são cognitivas, né? As pessoas mudam de opinião por razões que não têm nada a ver com as razões certas pelas quais elas deveriam mudar de opinião, tá? Então, uma coisa que vocês não têm que ter ilusão é que vocês vão convencer alguém ou que vocês vão mudar de ideia alguém porque vocês têm um argumento correto, porque vocês têm uma boa tese filosófica para apresentar a ele, tá? Agora, isso não significa, tá, que na filosofia a gente só faz perguntas e nunca as responde, tá? Porque, assim, uma coisa que eu acho que tem na tua pergunta, se eu entendi direito, né, é, olha, mas a gente nunca responde de verdade, né? Porque faz 3.000 anos que as pessoas estão se perguntando, né, se Deus existe ou não, né? E você entra lá no Twitter, no Facebook, as pessoas estão batendo boca do mesmo jeito, né, que estavam há 500.000 anos, há 3.000 anos atrás, tá? Bom, sim, mas a questão é que, em filosofia, a gente é capaz de tomar posições e defender essas posições, né? Os filósofos, profissionais, pessoas formadas em filosofia, têm posições sobre certos assuntos, defendem essas posições. Mas elas são formadas ao longo de bastante tempo, né? E a gente começa a perceber, né, que uma coisa interessante é que as nossas crenças particulares, né, muitas vezes elas não se encaixam em uma cosmovisão maior ou em uma visão de fundo maior, né? A gente acredita em várias coisas diferentes que não se interligam de modo totalmente coerente. O que a filosofia faz, muitas vezes, é nos dar uma disciplina mental que permite que a gente harmonize as nossas crenças, tá? E, assim, as pessoas... Hoje em dia, os filósofos têm muito receio em defender posições filosóficas e assim por diante, tá? A gente sempre fica numa retórica, dizer, mas como eu vejo, blá, blá. Mas não se engane, todo mundo tem crenças filosóficas. Nós temos crenças filosóficas. Tá? Eu tenho crenças filosóficas fortes, tá? Eu sou um realista em epistemologia e em metafísica. Eu acho que a gente tem um conhecimento verdadeiro do mundo, que o mundo externo existe, independente de nós, e eu acho que a gente é capaz de atingir a verdade e que a gente é capaz de estabelecer a verdade sobre uma série de teses metafísicas, inclusive, né? Agora, para você chegar, né, à maturidade na qual você tem uma posição filosófica coerente, formada, você vai passar por muitos anos de dúvidas, de vai e vem, de angústias, e isso não é ruim, tá? Isso faz parte da própria discussão filosófica. Uma coisa que é interessante em filosofia, né, é que justamente os meios de prova, os meios pelos quais a gente estabelece uma verdade em filosofia, são diferentes daqueles pelos quais a gente tem que estabelecer verdade em outras áreas do conhecimento. A gente não pode recorrer à experiência, não pode recorrer a casos concretos, né? Não sei, em certas situações, né? E assim por diante. Bom, então a gente tem que desenvolver o quê? Justamente uma teoria da argumentação, um modo de argumentar e tornar coerentes as nossas crenças, tá? Você vai ver que, à medida que vocês avançam em filosofia, vocês vão se tornar... espero, menos preocupados com certezas, tá, e com respostas, e mais preocupados com dúvidas e com incertezas, tá? Tem um sujeito que é um dos filósofos mais inteligentes e interessantes que já existiram, que é o nosso amigo Bertrand Russell. Inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, foi um dos maiores lógicos da história, tá no... Se você fizer um top 10 dos lógicos, está lá o Bertrand Russell, né? E o Russell dizia que, olha, a tarefa da filosofia é substituir certezas desordenadas, porque a gente está cheio de certezas, tá? Vocês todos que chegaram aqui no curso, vocês têm certezas, né? A gente acha, isso é analiticamente verdadeiro, que as nossas crenças são sempre verdadeiras, né? Senão a gente não as teria. A gente acha que 100% das coisas que a gente acredita são verdadeiras, senão a gente não acreditaria nelas, tá? Agora, a chance da gente estar certo, né, é estatisticamente falando zero. A gente tem coisas sobre as quais a gente está errado. E a filosofia ensina a gente a estar errado. Qual é a frase do Russell, então? Voltando, né? A frase do Russell é: a tarefa da filosofia é substituir certezas desorganizadas por dúvidas organizadas, né? Porque é isso que faz com que a gente possa, então, examinar as nossas próprias crenças, formular as nossas próprias convicções filosóficas, tá?
Uma das coisas que vocês vão aprender é que, na filosofia, mais do que o diálogo entre uma pessoa e outra, né, entre A e B, entre João e Maria, o diálogo mais importante, muitas vezes, é nosso conosco mesmo. Não sei nem qual o pronome adequado para isso, né? Da gente com nós mesmos, tá? É um diálogo interior, né? O Platão define lá, agora eu não lembro em que, está no Protágoras, né? Ele define o pensamento, né? O pensamento é o diálogo interior da alma, né? O pensamento é quando a gente dialoga conosco mesmo, né? Com si mesmo, na nossa cabeça, né? E isso é talvez mais importante do que você se preocupar, né? O sujeito vai mudar de ideia, não sei o quê. Então, assim, existe um progresso e um avanço em filosofia. E vocês vão ver que, por exemplo, as certezas de vocês, quando vocês entram no curso, vão ser muito diferentes daquelas que vocês têm quando saem do curso. Isso não significa que vocês vão mudar, vocês podem acreditar a mesma coisa, tá? Mas, pelo menos, o que vai ter mudado é que vocês vão ser muito mais capazes de defender as posições que vocês têm e de tornar o conjunto de crenças que vocês têm mais coerente e mais sustentável do que quando não tinha, do que vocês tinham antes, tá? Então, assim, uma coisa que a gente tem em filosofia, que a gente tem respostas, né? Eu acho que há posições filosóficas que estão superadas, e eu acho que há posições filosóficas que estão incorretas, erradas, e há posições filosóficas que são corretas, né? Mas a gente justamente vai tentar, em lógica, ver quais são os critérios pelos quais a gente pode decidir isso. Beleza? Bom, gente, mais alguma coisa? Podem, se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Sobre isso que você acabou de falar, né? Eu também acho que todo mundo tem uma crença, e se não tivesse nenhuma crença filosófica, né? Não se preocuparia com filosofia. Porque se você não acredita que existe uma verdade ou um jeito certo de interpretar o mundo, não tem por que você interpretar. Uma coisa interessante que tem a ver com isso, tá? A gente vai ver, vocês provavelmente vão ver isso em outras disciplinas, né? Em filosofia da religião, não sei onde. Mas, assim, uma coisa que vocês vão ouvir muito, tá? Existem pessoas que vão dizer que a verdade é subjetiva, que a verdade não existe, né? Que tudo é construção social ou qualquer coisa assim, tá? São os tais pós-modernos, tá? Então, a primeira coisa, tá? É que, assim, não, nenhum pós-moderno fala isso. O pós-modernismo é uma coisa muito mais interessante e complicada do que as caricaturas que as pessoas fazem e assim por diante, tá? Mas, falando, assim, de teses relativistas, sabe? Que dizem assim, a verdade não existe, cada um tem sua verdade. Qual é o ponto de partida do relativismo na filosofia ocidental? Protágoras, tá? Protágoras que dizia lá, antes de Platão, que o homem é a medida de todas as coisas, das que são na medida em que são, das que não são na medida em que não são. Beleza. O que ele quer dizer com isso? Olha, basicamente, que a gente fala, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, tá? Bom, ou todas as verdades são equivalentes, ou não há verdade nenhuma, tá? Essas posições, e vejam, aqui eu estou colocando uma posição filosófica minha. Essas posições são essencialmente difíceis e, muito provavelmente, incoerentes, tá? O relativismo, na sua forma mais ingênua, mais básica, ele se auto-refuta, né? Se não há verdade nenhuma, então há pelo menos uma verdade, que é a verdade que não há verdade nenhuma, tá? Então, temos uma verdade, acabou, vamos em frente, tá? Refutado, próximo, tá? O relativismo, né, ele não tem só suas formas ingênuas, tem formas mais elaboradas. Ele pode dizer, por exemplo, que a verdade depende de perspectivas diferentes, que a gente jamais é capaz de ter uma visão da totalidade dos fatos que a gente considera verdadeiros, tá? Mas agora, você dizer isso sobre a verdade é uma tese filosófica, é uma tese que se pretende verdadeira, é uma tese que tem que se apresentar com pretensões de verdade, né? Bom, então, mesmo o sujeito que vai defender, por exemplo, que a verdade não existe, ao fazer isso,
Ele está pretendendo dizer que a tese dele, a tese de que a verdade não existe, é verdadeira, é correta, né? Então, a gente tem uma dificuldade grande, né, nas formas mais ingênuas, tem formas mais refinadas, tá? Mas nas formas mais ingênuas de relativismo, de subjetivismo, de negar a verdade desse jeito, tá? Eu não estou dizendo simplesmente também que a verdade é absoluta, com V maiúsculo, e não é problemático, tá? Mas, obviamente, não dá, tá certo? Uma das coisas que a gente vai aprender em lógica é não dá para a gente dispensar o conceito de verdade. A gente vive em uma época, né, em que a ideia de verdade está sendo usada à torta e à direita para os fins mais estranhos, né? Pessoas que espalham mentiras todos os dias falam em nome de verdades, né? Bom, verdade é um conceito filosófico extremamente problemático, mas também do qual não dá para a gente se desfazer, né? Não dá para a gente seguir adiante no mundo sem um conceito qualquer de verdade, tá? Uma das coisas que a gente vai ver é que verdade, o próprio conceito, eu não vou falar assim, qual é o conceito de verdade? Verdade é que pensada dentro da história da filosofia de modo clássico como sendo uma correspondência entre o pensamento e aquilo que está fora dele. Se eu digo a árvore é verde, isso é verdade quando o meu pensamento de que a árvore é verde corresponde a alguma coisa na realidade, o fato da árvore ser verde, né? Adequatio rei et intellecto, dizia o nosso amigo Tomás de Aquino. Bom, mas tem teorias diferentes da verdade, tem teorias pragmatistas da verdade, que dizem que a verdade é uma aproximação sucessiva do real, onde, às vezes, o critério de utilidade é mais importante que o critério de verdade, né? Há teorias que são coerentistas, que dizem que a verdade não é, digamos assim, uma coisa só, mas a verdade é um tecido, uma teia de crenças nas quais umas se reforçam às outras, tá? Tem teorias redundantes da verdade, que a verdade não é nada. Porque quando eu digo que uma coisa é verdade, eu estou simplesmente dizendo que aquilo é, né? Se eu digo, por exemplo, é verdade que a neve é branca, eu estou dizendo basicamente que a neve é branca. Se eu digo que é verdade que são 8h30 da noite, então, basicamente, estou dizendo são 8h30 da noite. Bom, mas o fato é que dificilmente dá para a gente avançar na discussão sem uma teoria da verdade, sem um conceito de verdade, sem o conceito de verdade. E o conceito de verdade é fundamental em lógica. Vocês vão aprender que lógica é basicamente a ciência que preserva a verdade, que de afirmações verdadeiras, né, produz novas afirmações diferentes daquelas que também são verdadeiras. E é exatamente isso que a gente quer fazer em filosofia. A gente quer, de pontos de partida que a gente considera verdadeiros, né, premissas, chegar em novas afirmações diferentes que também são verdadeiras, conclusões, né? E é isso, então, que a gente vai estudar ao longo desse ano. Beleza? Bom, gente, é isso, então. Eu acho que eu tinha marcado a reunião até 8h30 no meu Zoom. Espero que não vá desligar agora, tá? Mas, bom. Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Eu ia, na verdade, fazer também uma apresentação na qual eu ia já começar a passar os conceitos básicos para vocês, tá? Sobre lógica, dando algumas definições de lógica, mas como a gente vai provavelmente longe com isso, tá? E eu já tenho aulas gravadas sobre isso, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, tá? Eu vou passar uma aulinha na qual eu explico esses slides aqui que eu estou mostrando aí para vocês, tá? Colocar no Moodle. Vou também passar esses slides, tá? Nesses slides tem algumas coisas que tem a ver com aquelas aulas anteriores aquela aula anterior que eu passei para vocês, tá? Que tem a ver com filosofia, com o progresso da filosofia, que foi perguntado, né? Assim, como é que a gente chega a responder alguma coisa em filosofia, tá? Leiam, tá? Depois esses slides. Eu retorno a isso na aula, quando a gente fizer um novo encontro virtual. Também isso é discutido nas aulinhas, nas videoaulas, tá? Só quero, antes da gente encerrar, aproveitar aqui que esse slide aqui, né? E uma coisa interessante que eu quero dizer para vocês também, e assim, tem a ver com isso, a filosofia não responde, né? Só faz perguntas, não oferece respostas, tá? Bom, a filosofia, ela
faz progresso, ela oferece respostas, tá? Mas a filosofia, ela é tão generosa intelectualmente, ela é tão intelectualmente plena, né? Que ela simplesmente, no momento em que responde a uma pergunta, né? Ela entrega isso para outra área do conhecimento, né? A gente fica só com os pepinos, né? Quando tem uma coisa fácil que dá para os outros fazerem, a gente deixa para eles, tá? Historicamente foi assim que aconteceu, tá? Todas as disciplinas, todas as áreas do conhecimento que a gente tem hoje no Ocidente, no currículo universitário, em algum momento, tá? Fizeram parte da filosofia, tá? Hoje a gente tem a faculdade de economia. Quem foram os primeiros economistas? Quem é que escreveu primeiro sobre economia? Foi o Aristóteles. Aristóteles escreveu um livro chamado Oikos Nomos. Oikos é a casa, o clã grego, né? Nomos é a lei das trocas entre cidades e grupos de pessoas, né? Ele escreveu um livro de economia. David Hume, filósofo, também escreveu sobre economia no século XVII. Adam Smith, o rei do liberalismo, né? Hoje muito em voga, né? Adam Smith, professor de filosofia moral em Edimburgo, né? Escreve A Riqueza das Nações, escreve A Teoria dos Sentimentos Morais, né? Bom, depois que ele escreve A Riqueza das Nações, depois que o Ricardo vai lá e escreve seus livros, depois que o Marx vai lá e escreve seus livros, a economia vira uma área à parte da filosofia, embora ela fizesse parte da filosofia. Psicologia. A gente, assim, eu estudo, particularmente, uma das coisas que eu estudo tá, é o século XIX. O que acontece no século XIX? A gente eu posso dizer para você a data, o dia, né, em que a psicologia vira uma ciência autônoma e se separa da filosofia. É lá em 1880, quando o Wundt, na Alemanha, em Leipzig, e o William James, acho que é Princeton ou Harvard, não lembro agora, em Harvard, acho que é Harvard, fundam, cada um separado, os seus laboratórios de psicologia experimental, que separam a psicologia da filosofia e passam a responder as perguntas da psicologia. Física. O que é a física? Vocês estão estudando lá filosofia antiga com Juliano, imagino também dos pré-socráticos, logos, arqué, essas coisas, né? O que são as perguntas dos primeiros filósofos? São perguntas físicas, né? Do que é feito o universo? Ele é feito de uma matéria primordial, ele é feito de átomos indefinidos, se combinam, né? Tales é feito de água, Heráclito é feito de fogo, não sei o quê, Anaximandro é o áperon, Demócrito são átomos materiais que se combinam. Bom, respostas é física, né? Está fazendo física. Bom, a partir do momento em que no século XVII, você tem 16, 17, você tem lá Copérnico, Kepler, Brahe, Galileu, Newton, né? Bom, se separa a física da filosofia. Aquilo que se chamava filosofia natural passa a ser chamado de física, né? Ou seja, cada vez que a filosofia responde uma pergunta, basicamente, isso dá origem, né, a uma nova área de conhecimento, né? Então, assim, as pessoas que dizem que dá para você fazer física, ou medicina, ou psicologia, ou direito, ou qualquer coisa sem filosofia, né? Estão cometendo um erro metodológico, porque não estão levando a sério o que a filosofia pode dizer, né? E estão cometendo um erro histórico, né? Porque em algum momento aquilo que eles fizeram foi considerado filosofia, né? E agora não é mais, porque justamente ele foi capaz de dar um encaminhamento para aquela pergunta, tá? Mas, enfim, aí, então, no nosso próximo encontro, a gente discute essas coisas, leiam isso aí, tá? Tem coisas que a gente já viu nessa aulinha inicial, outras que a gente vai explorar um pouco mais adiante, que tem a ver, então, justamente com a lógica. Tudo bem, gente? Beleza, então? Dúvidas, perguntas, angústias? Deixa eu ver quem está aí. Cristiane, Evelyn, Ana Carolina, Pedro, Vanessa, Ellison. Os outros eu não vi porque eu não abri a câmera. Mas Ricardo, Cristiano, João Vitor estava no passado já, né? Poliana. Tem gente que não está na minha lista do aluno online, mas vou ver se já está na lista do mundo, tá? Alexander, Galaxy J7 Prime, grande aluno. Letícia, o Galaxy A12, aí vamos ter uma briga, né, para saber, uma crise de identidade, bom, e o Nicolas. Bom, gente, então,
é isso, tá? Vamos ficar por aqui. Semana que vem, vocês pegam o material que eu vou deixar lá no Moodle, tá? Daqui a 2 semanas a gente faz o encontro de novo, tá? Na outra semana, como eu vou ter mais material para passar, vamos fazer um encontro mais longo, tá? Vamos fazer um intervalinho, mas vamos falar um pouco mais do que a gente falou hoje, com um intervalo no meio para não ficar tão cansativo, mas como eu tenho várias coisas para passar para vocês, vamos puxar um pouco mais, tá? Se vocês conseguirem. Para quem não conseguir, eu vou gravar e deixar depois lá para vocês acessarem, ok? Tá bom, gente? Então tá bom, todos se cuidem, aproveitem o final de semana, estudem bastante e até mais, tá? Tchau, tchau. Vou acabar aqui. Até logo.